Não queremos ter saído da nossa casa no automático, na obrigação ou em qualquer outro interesse, senão para prestar culto ao Senhor. Reconhecer e dar-te, dar ao Senhor as primícias, dar ao Senhor ofertas, dar ao Senhor nossa voz, nossas canções, nossa honra, nosso coração no teu altar. De uma forma tão especial nesse domingo, nos renovarmos, Senhor, diante da tua mesa, Senhor. Oramos e abençoamos, Senhor, esse tempo. Flui do teu Espírito diante do memorial da tua morte, até que o Senhor venha. É em nome do Senhor que oramos. Amém, Senhor Deus. Amém. Abra comigo sua Bíblia, na carta aos Hebreus, capítulo 9. Está aqui conosco também hoje a Claudinha. Fica de pé, Cláudia. Cláudia e a Cat. Você não reconhece a Cat. A Cat está uma moça. Olha, imagino que o Léo também já deve estar um rapazão. A Cláudia, esposa do Josué, missionários que o Senhor tem nos permitido caminhar juntos desde o início da igreja. Estão agora vivendo, morando no Panamá. Eles passaram alguns anos lá na Ásia, no Sudeste Asiático, e ministraram primeiro por 10 anos lá no Timor-Leste, e estavam agora 9 anos lá em 10 anos, né, na Ásia. E agora vieram para o Panamá, estão mais perto, e nós abençoamos a vida deles. Louvamos a Deus pela vida de Josué e Claudinha, seus filhos. Eu quero compartilhar com vocês, nós vamos ler juntos Hebreus capítulo 9. Ora, a primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado e o seu santuário terrestre. Com efeito, foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior, onde estavam o candeeiro e a mesa e a exposição dos pães, se chama o lugar santo. Por trás do segundo véu se encontra o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos, ao qual pertencia um altar de ouro, para o incenso e a arca da aliança, totalmente coberta de ouro, contendo o maná, o bordão de Arão, que floresceu, e as tábuas da aliança, e sobre ela os querubins de glória, que com sua sombra cobriam o propiciatório. Dessas coisas, todavia, não falaremos agora, pormenorizadamente. Ora, depois de tudo isso, assim preparado, continuamente entram no primeiro tabernáculo os sacerdotes, para realizar os serviços sagrados. Mas no segundo, o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si e pelos pecados de ignorância do povo, querendo com isso dar a entender o Espírito Santo, que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. É isso uma parábola para a época presente. E segundo esta, se oferecem tanto dons como sacrifícios, embora estes, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto, os quais não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comidas e bebidas, e diversas abluções impostas até o tempo oportuno de reforma. Verso 11. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo,
que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Por isso mesmo, Ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança, todos aqueles que têm sido chamados. Porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador, pois um testamento só é confirmado no caso de mortos, visto que de maneira nenhuma tem força de lei enquanto vive o testador. Pelo que nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue, porque havendo Moisés proclamado todos os mandamentos, segundo a lei, a todo o povo, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes com água e lã tinta de escarlate, isopo, e aspergiu não só o próprio livro, como também sobre todo o povo, dizendo: este é o sangue da aliança, a qual Deus prescreveu para vós outros. Igualmente também aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios do serviço sagrado. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para compadecer agora por nós diante de Deus, nem ainda para se oferecer a si mesmo muitas vezes, como o sumo sacerdote, cada ano entra no Santo dos Santos com sangue alheio. Ora, nesse caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas, para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. Versículo 27, e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. A ordenança de Cristo é: fazer isso em memória de mim, até que eu volte. É um memorial que o Senhor deixou para eu e você nos recordarmos todos os dias do seu sacrifício, do poder do sangue de Jesus sobre nós e da sua volta. E nisso o Senhor deixou lição, ensino, palavra, e nós podemos, primeiro, entender que se eu não entro nesse texto, como em toda a Bíblia, para buscar compreender pelo Espírito Santo o que o autor aos Hebreus diz, capítulo 9, é possível que eu participe só religiosamente desta ceia, desta mesa. É muito possível que alguns aqui hoje, enquanto lemos esse texto, a mente tenha vagueado por N lugares. Só ouviu, talvez leu, ou talvez nem leu, só ouviu, e talvez tenha interceptado o que ouvia com uma expressão, um pensamento, um comentário. Gente, é complicado, né? É difícil. Eu não entendi, eu não entendo. Peraí, o que foi? O que é o que? É complicado, né? É difícil de entender. Porque nós só podemos entender a Bíblia, não com o intelecto, mas com o nosso espírito, por meio do Espírito Santo. E todos nós podemos dizer: Senhor, eu quero ler esse capítulo, assim como eu quero ler qualquer outro texto bíblico, e eu quero compreender todas as coisas. Eu preciso compreender esse capítulo 9.
Eu preciso compreender o que é o tabernáculo, o que é o sangue de Cristo, quem é Jesus, quais são essas partes que foram mencionadas aqui, por que um primeiro tabernáculo no Primeiro Testamento, por que agora um outro tabernáculo, e que tabernáculo é esse no Segundo Testamento? Eu preciso compreender isso, porque eu não quero ser um religioso, frequentando o culto quando dá, frequentando o culto quando eu não tenho uma programação mais atraente. Eu quero participar dessa mesa discernindo o corpo de Cristo, porque está escrito que se eu participo sem discernir o corpo de Cristo, esse é o motivo, essa é a razão, porque muitos estão fracos fisicamente, fracos emocionalmente, fracos espiritualmente. Muitos estão doentes e muitos já morreram por participar sem discernir. Alguns dizem assim, então eu não participo mais, eu estou em pecado, eu sou indigno, eu não entendo, então eu não participo. Não, o Senhor quer que eu e você participemos da mesa. E ao participar da mesa do Senhor, nós recebemos revelação. Nós usufruímos, desfrutamos do poder do sangue purificador de Cristo Jesus. Mas como foi ministrado no congresso, eu preciso me esvaziar de toda a impureza de mim mesmo, para me encher do Espírito Santo. E ao me encher do Espírito Santo, eu preciso transbordar para ser o corpo de Cristo, servindo como sal e luz nessa terra. E essa é uma obra, é a obra do Senhor no tabernáculo, é a obra do Senhor expressa pelo tabernáculo no deserto, expressa por Cristo Jesus. E é imprescindível que eu e você, eu quero pedir você, leia algumas vezes esse capítulo 9 durante essa semana. Faça um propósito, eu quero ler, ele não é grande, eu quero ler uma vez por dia. E eu quero ir para a presença do Senhor. Senhor, revela-me a tua verdade. É mais do que no intelecto. Eu quero que seja no intelecto. Porque as coisas de Deus são coisas inteligentes para serem pensadas, entendidas, explanadas. Mas eu quero mais do que no intelecto. Eu quero no meu espírito essa verdade produzindo vida. Eu quero discernir o corpo de Cristo. Eu quero participar da mesa nesta manhã com discernimento e ser renovado. Há uma imagem, talvez você já tenha visto, nós usamos essa imagem algumas vezes aqui, ou você já viu em alguns outros estudos, é a imagem do tabernáculo. Eu quero pedir que coloque, por favor, Mateus. Essa imagem é uma imagem que expressa muito, o que a gente não vai ver por foto, não vai ver por vídeo, não vai ver de forma alguma. No meio do deserto, eles construíram um tabernáculo. Deus deu riqueza, Deus deu elementos, Deus deu sabedoria, Deus deu inteligência a um povo que não tinha nenhum recurso, nenhum conhecimento, nenhuma destreza. Deus deu tudo, e Deus disse a Moisés, faça do meu jeito, faça como eu instruo. E eles construíram um tabernáculo, e as 12 tribos se acampavam ao redor do tabernáculo, em cada um dos 4 lados, norte, sul, leste, oeste, as tribos se reuniam, eram 12 tribos, então 3 tribos em cada lugar, em cada posição, e todas as tendas de cada família eram voltadas para o tabernáculo. Isso expressa, a minha vida, a minha casa, precisa ser voltada para o centro onde está Cristo. Meu trabalho, meus sonhos, meus projetos, meu dinheiro, meu tempo, meus anseios, minhas prioridades precisam estar voltadas para o centro, que é Cristo, e Cristo é o tabernáculo. Quando Deus instruiu o povo a construir o tabernáculo, Moisés recebeu instrução de todos os detalhes. Eles estavam expressando fisicamente, no mundo terreno, algo sobrenatural, da presença de Cristo. E quando você vê essa segunda imagem, pode passar por favor, Mateus, essa segunda imagem mostra aquele tabernáculo, agora num desenho muito fiel ao que é instruído na palavra. Era um lugar cercado, havia o átrio, no átrio havia um altar, a pia de bronze, e nesse átrio os sacerdotes todos os dias recebiam as ofertas, as oferendas.
Cada hebreu trazia em oferta ao Senhor um bezerro, uma novilha, e se não tinha condições de ter, o Senhor deu condições a eles de terem, mas aqueles que não tinham, poderiam trazer uma rolinha, uma pomba, ou talvez uma efa, uma medida de farinha, apresentavam ao sacerdote, e o sacerdote oferecia aquilo ao Senhor. Todos os dias havia celebração, sacrifício ao Senhor, e aquilo representava que o sangue desse animal derramado era como uma nota promissória daquele hebreu, daquela família, dizendo: quando o cordeiro derramar o seu sangue, eu terei direito de receber o poder purificador desse sangue, porque desde já eu creio e eu ofereço, ainda que provisoriamente, ainda que simbolicamente, o sangue de um animal derramado pelo meu pecado. Eu e você somos pecadores todos os dias. Eu e você podemos entender Hebreus 9, podemos entender toda a mensagem do Evangelho e todos os dias cultuar ao Senhor, todos os dias celebrar o Senhor. Eu e você precisamos disso. Nós não podemos amanhã, segunda-feira, ou talvez hoje ainda, viver uma vida completamente desligado, desatento. Aí chega no próximo domingo, eu vou de novo à missa. Não, eu não posso, eu preciso trazer à minha mente, minha memória, tudo que me dá esperança. Eu preciso comer, me alimentar da palavra. Não é apenas ouvir o pastor e gostar ou não gostar, entender. Eu preciso me nutrir destas verdades. Eu preciso levar meu sacrifício diante do sacerdote. Eu preciso trazer minhas ofertas, minhas oferendas. Aí você vai entendendo o que é dízimo, o que é oferta, o que é cantar ao Senhor, o que é bater palma, não de aplauso automático, mas de cantar com palmas ao Senhor, de oferecer, de ofertar a Ele meu tempo, meu recurso, minha família, minha casa, meu coração, tudo que tenho, tudo que sou. Isso acontece no átrio, e o átrio representa nossa vida cotidiana, material. Mas além do átrio, havia naquela tenda um segundo lugar, chamado o Santo Lugar. E ali oferecia-se alguns sacrifícios diante de Deus que representavam a vida de Cristo, no corpo de Cristo, a igreja. E tão pequeno ali, mas dá para você ver, um último véu e um último lugar chamado Santíssimo, ou Santo dos Santos. Naquele lugar, o sacerdote entrava, apenas o sumo sacerdote, entrava uma única vez no ano, levando oferenda, levando tudo aquilo que representava o sacrifício de Cristo, e ali se manifestava o poder de Deus sobre a arca da aliança. Um ritual físico que se repetiu no deserto por todo o tempo em que o povo hebreu caminhava. Eles desmontavam a arca, todos desmontavam a tenda e todos caminhavam debaixo daquela nuvem até que a nuvem parasse, montavam de novo o tabernáculo, todos montavam de novo suas tendas e eles iam para os mesmos rituais de culto. Essa era a única vida que eles tinham, todos os dias. Não tinha empresa, não tinha escola, não tinha compromisso, não tinha televisão, não tinha ideias pessoais, projetos pessoais. Todos viviam um único projeto de atravessar aquele deserto, rumo à terra prometida. E isso é absolutamente a minha vida e a sua vida. O Senhor deixou escrito para nós. E quando a gente começa a estudar o Antigo Testamento e mesmo o Novo Testamento, como lemos agora em Hebreus, nós começamos a entender por que esse tabernáculo. E a próxima imagem nos ajuda a entender algumas questões. Já não é mais o desenho ilustrativo, mas é um esquema ilustrativo daquele mesmo tabernáculo. Você vê ali o átrio, número 1, você vê o santo lugar, aquela parte menor lá da tenda, e o terceiro lugar, aquela parte mais ao fundo da tenda, Santo dos Santos. O átrio é a nossa vida física. O átrio
é a nossa vida terrena. O átrio é o lugar em que você escova dentes, paga contas, resolve os problemas, pinta a casa, limpa o banheiro, lida com as pessoas, se relaciona com, seja as coisas alegres, boas, as comidas, as pessoas, seja com os problemas, as dificuldades, sua família, seu cunhado, sua sogra, seu patrão, não importa. O átrio é o lugar onde as coisas físicas acontecem, e a Bíblia mostra que no átrio havia também o populacho, não só o povo hebreu, mas pessoas de tantas nações que saíram com eles do Egito. O átrio é lugar de muita confusão. O átrio é lugar dos animais gritando, sendo mortos, do cheiro, do animal, da sujeira, de tudo aquilo, do sacrifício. O átrio é lugar da poeira, das cinzas. O átrio é lugar da correria. O átrio é lugar de eu e você, talvez menos no domingo, alguns também no domingo, mas segunda-feira é aquela correria. Mas o átrio é o lugar onde está a porta. E eu posso, no átrio da minha vida, entrar pela porta que é Jesus e dizer: eu quero viver a vida de Cristo. Eu quero entregar no altar de bronze, eu quero entregar sacrifício, confissão, renúncia, rendição. Eu quero ter intimidade com o Senhor, o sumo sacerdote, e apresentar a Ele minhas oferendas todos os dias. Eu quero. O átrio é o lugar onde estava a bacia de bronze, que aponta para o perdão. Todos os dias eu preciso ir para diante do Senhor: Senhor, eu preciso vivenciar hoje, a cada minuto, o teu perdão, porque é perdoado que eu entro diante do Senhor, eu entro nas regiões celestiais com autoridade. Eu fui justificado. A minha oração é poderosa e eficaz porque eu fui perdoado, e ao ser perdoado pelo sacrifício oferecido, eu agora me tornei justo, obra de Cristo. E isso precisa acontecer no átrio da minha vida, fora desse tempo de culto congregacional, todos os dias. Mas quando eu olho para o segundo lugar, eu tenho ali a cruz de Cristo. Por causa da cruz de Cristo, eu posso entrar no santo lugar. E todos nós somos chamados para sair da vida só terrena, só material, e entrar na dimensão da cruz de Cristo, renúncia, autoridade da cruz, autoridade do corpo, autoridade da palavra. Então eu entro nessa segunda instância do santo lugar, que diz respeito à santificação, à vida do discipulado, à vida do corpo de Cristo. E se você pensar em Cristo, que é o tabernáculo, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é corpo, alma e espírito, e Ele é também aquele que nos mostra todas as coisas do caminho, da verdade e da vida. E essa segunda instância do santo lugar é a instância da verdade, onde estudamos a palavra, onde aprendemos a palavra, onde exortamos uns aos outros, onde ministramos uns aos outros. É a vida do corpo de Cristo. E eu e você precisamos viver isso, não apenas frequentar um culto quando dá. Precisamos de relacionamento, precisamos da palavra e dos irmãos. Então vivemos, trazemos nossas oferendas no altar de incenso, que é culto, e também participamos da mesa dos pães, que é alimento. Quando comemos esse pão, a simbologia da mesa da ceia, nós estamos dizendo: eu me alimento da palavra, eu estudo a palavra, eu mergulho na palavra. Todos os assuntos da minha vida eu quero pautar mediante a palavra, segundo a palavra, seja uma discussão, seja um problema, um atrito, seja criação de filhos, seja de gestão do meu dinheiro, seja de gestão do meu tempo. Eu quero fazê-lo mediante as Escrituras, porque eu quero viver essa instância da verdade, e assim eu estou vivendo Cristo. Se no átrio Ele é o caminho, no santo lugar Ele é a verdade. Agora, por causa do sacrifício de Cristo, que me permite entrar nesse lugar, a palavra do Senhor diz assim: o véu foi rasgado de alto a baixo. Qual véu? Aquele véu pequenininho que você viu na imagem. Era um véu grosso, pesado. E só um sumo sacerdote, uma vez no ano, podia entrar por aquele véu e adentrar o santo dos santos.
Aí vem o Senhor e relata a morte de Cristo, que na hora em que Ele suspirou, na hora que Ele entregou seu Espírito, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Que véu? O mesmo véu, porque o templo em Jerusalém foi o tabernáculo agora feito de pedra. Nele havia átrio, nele havia santo lugar e nele havia santíssimo lugar. E só o sumo sacerdote no templo entrava no santíssimo lugar uma vez por ano. Mas Jesus diz que quando ele morreu, o memorial da sua morte, esse véu se rasgou de alto a baixo. Isso está declarado, ou está declarando, eu e você, agora somos sacerdotes de Cristo. Eu e você, não apenas uma vez por ano, em espírito, entramos além do véu. Uma vida de intimidade. Se o átrio é a minha vida do corpo, da correria, e eu preciso entrar pelo caminho, porque Cristo é o caminho no átrio, o santo lugar é a vida da igreja. Eu preciso buscar a verdade, eu preciso me alimentar da verdade, eu preciso ter comunhão com os irmãos, eu preciso viver o corpo de Cristo, o discipulado, a vida de santificação. Eu preciso disso aqui, isso trata a minha alma. Isso é a verdade do Senhor. Então isso me permite entrar no Santo dos Santos, o lugar do Espírito, caminho, verdade, vida, corpo, alma e espírito, e ter intimidade, comunhão diante da manifestação do Senhor. Quando Jesus morreu na cruz, Ele pagou pelos meus pecados. Isso é legítimo, isso é justo. Ele não nos salvou de forma injusta, Ele não nos arrancou do império das trevas, roubando alguém. Lá antes da fundação do mundo, o Cordeiro foi dado como pagamento pela humanidade perdida. E Satanás acreditou que poderia matar o Cordeiro antes dele se oferecer como Cordeiro. Por isso Herodes quis matar todos os meninos abaixo de 2 anos, na tentativa de matar Jesus. Por isso os sacerdotes da religião tiveram uma ideia: não vão matar esse Jesus hoje não, porque hoje é o dia da Páscoa, 14 de Nissan, deixa passar o burburinho, Jerusalém está muito cheia. Não. Era necessário que Jesus morresse naquele dia. Então Jesus morreu naquele dia. E entregou sua vida, seu sangue derramado, para que os meus pecados, os seus pecados, fossem perdoados. Então agora, o sacrifício que estava aqui, já não é mais de um animalzinho que eu tenho que trazer, nem é o meu esforço, nem é meu dinheiro, nem é meu culto. O sacrifício que está aqui é Jesus, é o Cordeiro. Por isso você e eu lemos em Hebreus que antes isso não era suficiente, mas agora, com o sumo sacerdote, o Cordeiro imolado, uma única vez, por todas, eu não preciso mais sacrificar novamente. Mas é por isso que eu trago o meu culto. É por isso que eu participo do corpo de Cristo. É por isso que eu decidi não assistir um culto e ainda pontuar o culto e depois ainda escolher outro lugar em que o culto é mais agradável para mim. Eu decidi cultuar o Senhor. Eu decidi me relacionar com o corpo de Cristo até mesmo onde não me é tão agradável, porque tem coisas que me incomodam assim, mas todas as coisas estão cooperando para Deus tratar comigo. Eu decidi seguir por um caminho que é o caminho da cruz. Então, pela cruz de Cristo, eu entro nessa dimensão da vida da igreja. Eu começo a discernir o corpo de Cristo. E então eu posso atravessar o véu que foi rasgado de alto a baixo e ter intimidade com o Espírito Santo. E tudo que foi ministrado nesse tempo do congresso sobre enchei-vos do Espírito diz respeito a uma vida particular de intimidade com o Espírito Santo.
Quando o Senhor diz, através do apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, eu não posso participar dessa mesa sem discernir. Você pode ter tido uma pequena janela, uma pequena luz de coisas que para muitos nunca tinham sido vistas. Você pode ter tido uma pequena iluminação, ou talvez ainda esteja confuso para você muitas coisas, mas só o fato de dizer: Senhor, na minha vida cotidiana, correria, demandas, eu só oro pedindo coisas para o átrio, me paga aquela conta, me ajuda nisso, Senhor, resolve esse problema, Senhor, ouvida, oh meu Deus. Eu não quero isso. Eu quero entrar aqui, pela cruz de Cristo, numa dimensão de verdade, luz, discipulado, santificação. E eu quero ser alguém que começa a experimentar intimidade com o Espírito Santo, revelações do Espírito Santo. E aqui na intimidade da adoração, o Espírito Santo diz assim: filho, daqui a pouquinho você vai voltar para lá, olha, você tem que fazer arroz, você tem que limpar a casa, você tem que bater o ponto no trabalho, você tem que pagar as contas, você vai correr, você vai enfrentar as dificuldades, o populacho, as pessoas difíceis, você vai enfrentar os problemas cotidianos, mas na hora que você estiver lá, você vai fazer dessa e dessa forma, filho. Filho, você vai enfrentar todas as lutas da sua vida, o deserto não é fácil, mas eu vou estar com você e eu vou te iluminar. Pode ir, enfrenta o inimigo, eu vou te dar a vitória, porque aqui nesse lugar do santíssimo lugar, eu e você temos presença do Espírito Santo, vida do Espírito Santo, revelações, entendimento. Senhor, eu quero discernir o corpo de Cristo, eu quero viver o corpo de Cristo, eu quero discernir o sacrifício de Cristo. Por que Jesus morreu? Não foi só para me salvar, Jesus me salvou, eu vou para o céu. Não é só isso, Senhor, eu quero viver isso daqui. Pode passar mais uma tela, Mateus, por favor. Eu quero no átrio, que é corpo, que é caminho, que quando eu olho para a música é ritmo, quando eu olho para Cristo é o ontem. Eu quero o santo lugar, que é alma, que é verdade, que é harmonia, que é hoje, o aqui e agora. Quando eu olho para santíssimo lugar, eu estou falando de espírito, de vida. Na música eu estou falando de melodiar. Eu te louvarei, Senhor. Usar a sua voz e cantar. Cultuar cantando, não é ouvindo a banda. Eu quero expressar isso ao Senhor. E como é melodia, Senhor, eu não preciso de instrumentista, eu não preciso de banda, eu não preciso de mais nada. Eu não preciso nem do ritmo, Senhor. Eu só preciso levantar a minha voz e salmodiar o Senhor. E eu quero isso na minha vida. Eu quero ser alguém que sai de um culto cheio do Espírito Santo e vai viver uma semana do átrio, das coisas físicas, do corpo. É o caminho, é a estrada, é difícil, mas eu quero viver no ritmo do teu Espírito. Eu quero te buscar, eu quero viver em tudo aquilo que o Senhor fez ontem. O que fez ontem? Lá atrás, na cruz do Calvário, Ele morreu por mim. Então eu posso entrar no hoje, viver na minha alma. Por isso a palavra do Senhor diz assim: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Por isso Paulo diz assim: desenvolvei a vossa salvação. É aqui, olha. Eu quero, Senhor, vencer a depressão, vencer a tristeza. Eu quero ser curado, eu quero me relacionar, eu quero ser sábio, eu quero pedir perdão, eu quero perdoar, eu quero viver em harmonia, eu quero ser sal, eu quero ser luz, eu quero me encher da verdade, eu quero me encher. E eu quero entrar na tua presença o tempo todo e ter intimidade com o Espírito Santo. Você pode fechar os seus olhos.